Pergunto, pois, terá Deus, porventura, rejeitado o seu povo, aqueles que um dia haviam dito, nós queremos ser povo de Deus? De modo nenhum. Porque eu, Paulo, também sou israelita. Sou da descendência de Abraão, sou da tribo de Benjamim. Eu faço parte histórica desse povo, dessa cronologia, dessa sequência, dessa genealogia, desse pacto coletivo. Portanto, porque eu estou aqui, eu posso dizer a vocês que Deus não rejeitou ao seu povo, porque eu faço parte dessa história e estou aqui em Deus, em Cristo. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Antes de haver fim, todo fim pré-existia, antes de todo começo. Porque fim e começo, começo e fim, são a mesma coisa em Deus. Ou não sabeis que a Escritura refere a respeito de Elias, o profeta, como é a voz dele que prega contra Israel na presença de Deus. É o eco de Elias que alcança os céus quando diz, Senhor, mataram os teus profetas, e foram eles, os do teu povo. Arrasaram os teus altares, e foram eles, os do teu povo. E só fiquei eu, e agora conspiram e procuram tirar-me a vida. Esse é o eco que chega diante dos céus. Todo grupo que acaba dizendo, nós somos o povo de Deus, de um modo ou de outro, depois começam a perseguir justamente a manifestação do novo de Deus, da irrupção da graça de Deus no meio deles. Porque eles se sentem donos da revelação, como Israel um dia se sentiu. Mas diante do fato de que esses que se dizem povo de Deus carregam essa disposição estranha de acabarem sendo os perseguidores dos profetas, conforme a denúncia de Elias, se prossegue dizendo que ele disse, porém, a resposta divina a Elias. A resposta divina disse o seguinte, eu reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal, Elias. E você pensa que eu não tenho relação pessoal com as pessoas? Que você é que vai me informar de quem é meu e de quem não é meu na terra, Elias? Elias, vive tu mesmo comigo e salva-te da autopiedade, achando que ficaste só. Porque quem sabe quem são os meus na terra sou eu. E eu não dei esse poder e não o transferi para ninguém mais. Assim, pois, até o dia de hoje, sobrevive um remanescente, segundo a eleição da graça, no meio daqueles que fazem parte do contingente político, histórico, geográfico e de genética, DNA, do chamado povo de Israel. No meio deles, sempre sobreviveu, sempre sobreviverá um remanescente segundo a eleição. E ora, se é pela graça, é favor imerecido, portanto já não é pelas obras de nenhuma natureza. Do contrário, a graça já não é graça, já não é favor imerecido. Se ela tiver uma contrapartida, ela não é graça, ela é troca, ela é barganha. Que diremos, pois? Que o que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição o alcançou, e os mais foram endurecidos, como está escrito, Deus lhes deu espírito de entorpecimento,
olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. É isso que diremos. Que diremos, pois? Diremos que pela lei, pelo esforço próprio, Israel não conseguiu o que pretendia. Mas, por causa da graça, Israel está incluído naquilo que pelas obras não conseguiu, porque de si mesmo ninguém consegue chegar com autorresolução diante de Deus. Daí ter que haver cruz para cada um. Como está escrito, assim aconteceu porque o coração deles se endureceu, mas a graça é maior do que a dureza imediata do coração de quem quer que seja. Ainda que pela proximidade, conforme Davi já havia profetizado, a proximidade, a mesa, a familiaridade, a intimidade, a presunção de dizer somos filhos desta casa, tornou-se-lhes a mesa em laço e armadilha, em tropeço e em punição. Escureceram-se-lhes os olhos, ficaram tão próximos que deixaram de ver. E se colocaram debaixo de tanto jugo criado por eles mesmos e não por Deus, que as suas costas ficaram encurvadas e agora que eles não conseguem divisar a graça sobre eles. Paulo prossegue e diz, pergunto, pois, porventura tropeçaram os judeus para que caíssem? Foi uma queda para queda? Foi uma queda para a morte? Foi uma queda para queda? Foi uma queda para a morte? Tropeçaram para que ficassem caídos? De modo nenhum. Mas, pela sua transgressão, veio salvação para o mundo. A transgressão deles me alcançou, alcançou a outros, alcançou a você, alcançou ovelhas de outro aprisco, e eles se encheram de ciúmes. Quando viram o nome do Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, e do judeu Jesus, enchendo o coração de pessoas no mundo inteiro, tanto mais quanto viam e veem isso, mais se fecham até o dia de hoje. Ora, se a transgressão deles, todavia, redundou nessa riqueza para o mundo, para mim, e o abatimento deles redundou em riqueza para o resto do planeta, quanto mais a sua plenitude. Quanto mais. Se a desgraça deles trouxe esse bem, se a desgraça deles trouxe esse bem, o que não se dirá da riqueza, do reencontro, da reconciliação deles? Que plenitude não trará para a terra? Dirijo-me a todos aqueles que me ouvem, Paulo diz, falando com toda sinceridade. Vocês que não são judeus como eu, diz Paulo, eu falo com sinceridade a vocês. Visto que eu tenho dedicado a minha vida a pregar o Evangelho sem as prisões da lei. Esse é o meu ministério, diz Paulo, para com vocês. Por isso eu sinto isenção total quanto a dizer o que eu estou dizendo sobre os judeus, porque eu dediquei a minha vida à palavra da graça, que decreta que o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. É com vocês que eu estou falando, na intenção de ver se de algum modo eu posso incitar alguns judeus do meu povo, se eu posso emulá-los, provocá-los, para ver se alguns deles enxergam como é óbvio que Deus está em Cristo. Como é óbvio que o servo sofredor, o Cordeiro de Deus, é Jesus de Nazaré. Porque se o fato de terem sido judeus rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, conforme hoje eu experimento, e quem fala que sou eu, Caio, e falo em relação a você, meu irmão, que será o dia do restabelecimento dos judeus
realizando, compreendendo a graça que lhes visitou e que seus corações se fecharam para ela. Que será naquele dia em que seus corações se abrirem para esse entendimento? Ora, nesse dia haverá a ressurreição de entre os mortos. E se foram santas as primícias, e Abraão representa essas primícias e tantos outros que andaram com o coração quebrantado em fé, igualmente será a totalidade da massa quando a gente assenta o fundamento certo ou bota as primícias certas, a gente determina a qualidade das demais quantificações que virão. E se foram santas as raízes, porventura não serão também os ramos. Se porém alguns dos ramos judaicos vieram a ser quebrados, e tu, gentio, oliveira brava, planta do mato, urtiga velha, oliveira desqualificada, foste enxertado em meio à oliveira original deles, e te tornaste participante da raiz e da seiva, da graça, da história. Ora, se foi assim contigo, porque tu vieste a saber o Evangelho, porque foi por meio deles que a palavra viajou até te alcançar. O Jesus Cristo não nasceu em Belém da Judéia. Ou não disse ele, a salvação vem dos judeus. Portanto, não te glories contra eles, contra os ramos que faliram, que caíram, que pecaram, que se desconectaram do sentido da raiz e da seiva da oliveira original. Não te glories. Porém, se te gloriares, sabe que és tu, não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Que foram eles que nos precederam e não nós a eles. Dirás, pois, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Bem, legal, foste enxertado. Pela incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé, estás firme. Portanto, não te ensoberbeças, mas teme e treme e anda quebrantado. Porque se judeus foram rejeitados, o que não dizer de evangélicos apalhaçados? Porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará a ti, que és um enxerto. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Bondade e severidade, bondade e severidade. Para com os que caíram pela deliberação, pelo auto-entorpecimento, pela manutenção do coração na atitude de contrariedade em relação a Deus, à palavra do Evangelho, ao amor, à inclusão de todo homem, no abraço sem acepção de pessoas que Deus faz. Esses são os que caíram, são os que rejeitaram a graça. Para com esses que sabem, rejeitam, terrível é a severidade. Mas para contigo, que não sabias de nada, que vivias alienado, o que tu recebes agora e hoje é bondade de Deus. Se nela tu permaneceres, se tu permaneceres na graça, doutra sorte tu também serás cortado. Se tu te tornares demônio, diabo dos homens, julgador do próximo, tu serás cortado. Se tu virares como os judeus da vanglória, tu serás cortado. Considera, pois, isso, a bondade e a severidade. E permanece na fé simples, na graça de Deus. Eles também. Se não permanecerem na incredulidade, qualquer um deles, serão reenxertados. Pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Ele foi poderoso para me colocar a mim, que não tinha nada a ver com isso, que cresci em total distância dessa consciência, me enxertou nessa perspectiva, quanto mais a eles, que faziam parte original disso, não serão de volta enxertados?
Pois se foste cortado daquela que por natureza era oliveira brava, e contra a natureza tu fostes enxertado na boa oliveira, que tem uma história com começo, meio e fim, quanto mais não serão reenxertados na sua própria oliveira natural aqueles que são ramos naturais dela. Claro, porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos e não entendais que veio de fato endurecimento em parte a Israel, e veio sim, há um véu posto sobre eles, conforme Isaías disse que haveria. Há um véu. Veio o endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. Como diz Oséias, capítulo 3, versos 4 e 5, durante um longo período, Israel ficaria como uma mulher sem marido, até que haja e entre a plenitude dos gentios. Que plenitude é essa? Esse tempo de saturação. Saturação. A plenitude dos gentios é um tempo de saturação. Chegará o tempo da saturação da loucura planetária. Nesse tempo, quando a loucura planetária chegar ao seu clímax, então o véu será tirado dos olhos de Israel. Só quando a plenitude da loucura do resto do planeta e da sua mobilização ensandecida contra a vida e também contra Israel acontecer, é que o véu espiritual posto sobre os sentidos coletivos de Israel será tirado num dia. E eles verão aquele a quem traspassaram. Lamentarão por ele como quem lamenta a morte do unigênito, como quem chora pela vida do primogênito. Conforme diz o profeta Zacarias. Naquele dia estarão os seus pés sobre o monte das oliveiras. E eles verão aquele a quem eles traspassaram. E assim todo Israel será salvo, como está escrito. Virá de Sião o libertador, ele apartará de Jacó as suas impiedades. Esta é a minha aliança, diz o Senhor, para com eles. Quando eu tirar de uma pancada só os seus pecados e remover o véu do seu rosto. Quanto ao Evangelho, a Boa Nova, são eles inimigos por nossa causa. Ficaram em ciúmes, não suportaram a nossa inserção. Quanto, porém, à eleição, a graça, o favor imerecido, eles continuam amados. Amados, como todos. Amados, não só por causa dos patriarcas dos quais eles descendem, mas porque o patriarca dos patriarcas é Cristo, aquele em quem os patriarcas se tornam aceitáveis. Ora, isso tudo acontece para que tenhamos segurança, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Ora, se eu fosse falar sobre os judeus, a história, a escatologia e a ambiência bíblica, que dá contexto ao que eu acabei de ler de maneira hipersimplificada, eu ia passar alguns dias conversando aqui, literalmente alguns dias. Eu não tenho tempo para isso hoje. Hoje eu quero falar aqui apenas com você que se sente inadequado e você que se sente rejeitado. Ou você que se sente na obrigação de rejeitar porque foi rejeitado. É o caso de Israel. Israel se sentiu rejeitado. Por que rejeitou? Rejeitou, não acolheu
quem lhe foi enviado, como não acolheu e outros o acolheram, Israel resolveu definitivamente não acolher aquele que lhe foi enviado só porque outros o acolheram. E fincou posição de endurecimento no coração porque outros que não faziam parte daquele ramo o acolheram. Existem pessoas aqui exatamente vivendo essa situação. Por exemplo, no casamento ou entre irmãos. São os dois lugares onde isso acontece com mais regularidade. No casamento, um dos cônjuges se sente rejeitado. E aí, porque se sente rejeitado, busca acolhimento. E é acolhido. Na hora que ele é acolhido, aquele que o rejeitou, parece que ganha direito, ganha legislação, ganha legitimidade para praticar agora uma rejeição quanto mais consistente, persistente, contínua. Você conseguiu identificar o seu caso nesse exemplo que eu dei? Há outros aqui que estão vivendo ainda o primeiro processo, que é de dizer: me rejeitaram. Me rejeitaram. Há aqueles que foram convencidos de que foi Deus mesmo quem os rejeitou. São aqueles que dizem: eu nunca serei acolhido porque eu não tenho história, eu não tenho pedigree, eu sou uma oliveira brava. Eu não caibo, eu não tenho esse embutimento, eu não tenho capacidade para essa adaptação. Como eu ouço há quase meio século pessoas me falarem: olha, eu queria muito ter nascido para Deus, mas infelizmente eu não nasci para Deus. Você é dessas pessoas que se enxergam, se pensam equivocadamente como alguém que não nasceu para Deus? Aqui mesmo, nesta casa, eu já ouvi uma pessoa uma vez aos prantos me dizer isso: eu não nasci para Deus. Não nasci para amar. E são aqueles que se excluem. Por mais que Deus os chame e a graça de Deus os toque, eles não se permitem. Jamais. E existem aqueles que estão hoje vivendo o processo de dizer: eu já fiz parte, mas já não faço. Portanto, jamais voltarei a fazer. São os que pensam que existe irrecuperabilidade naquilo que porventura se perdeu. Quando se tenha perdido qualquer coisa na vida, se o perde sempre na graça de Deus. Nada se perde na graça de Deus. O que pode se perder na graça de Deus? Me diga, o que pode se perder sob o olhar da graça de Deus? Você conhece algo que possa se perder, não querendo se perder? Sob a graça de Deus, quem sabe só se perde quem determina contra tudo existir em perdição, hostil contra a verdade revelada. Mas quem pode, não sendo, quem sabe assim, se perder sob as vistas dessa graça? Mas você foi convencido de que é possível. E vive uma vida atormentada, não lembrando que os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Você chega aqui inseguro todo dia, com medo de estar hoje e não estar amanhã, de ser, de deixar de ser. É muita dúvida. Vocês foram desevangelizados, desboanovizados, tiraram a boa nova, tiraram a boa notícia, tiraram a segurança,
tiraram a certeza do implante definitivo na raiz da vida, que nos foi feito segundo o Evangelho, tiraram a garantia da inseparabilidade da sua vidinha na presença de Deus em relação a Ele. Tiraram. E você ficou assim, perdido, como você está. Como a grande maioria dos cristãos está no planeta inteiro, são seres perdidos. Tão perdidos e mais perdidos às vezes do que os próprios judeus, os cristãos mais confusos. Jesus, só o teu Espírito que veio e continua aqui, e continua entre nós, convencendo do pecado, da justiça e do juízo, pode fazer com que o que eu disse seja compreendido. Do contrário, não é a proliferação das explicações que tira o véu da mente de ninguém. Só mesmo graça, luz, compaixão e amor de Deus. Só a ternura divina pode nos salvar da nossa dureza. Que a tua bondade, portanto, nos conduza hoje ao arrependimento e a nos permitirmos abraçar pelo teu amor. VNV TV, o canal é você.